7h08 e segue repercutindo a morte de um homem em uma academia lá em Olinda. Ele estava fazendo um tipo de exercício, específico, quando o equipamento caiu em cima do peito dele. Mesmo sendo socorrido, ele não resistiu, ao acidente e acabou morrendo. A situação, Renata, abriu uma série de discussões, Qual o limite de peso que as pessoas têm capacidade de suportar nesses exercícios? E o papel do acompanhamento do profissional de educação física para evitar que um erro de execução possa provocar a forma como está fazendo, Vitor? Quem está chegando é Carlos Dias, para contar esses detalhes para a gente. Ele que conversou com um profissional de educação física, porque esses casos acendem sempre um alerta. Às vezes a gente está fazendo algo, vai no automático, quando acontece esse tipo de coisa, é bom a gente saber a orientação de um profissional. Carlos Dias. Um caso chamou a atenção nesta semana, onde um senhor em Olinda acabou sofrendo um acidente na academia e morreu após uma barra cair em cima dele. A gente está aqui para falar um pouco sobre o assunto e também sobre os cuidados que as pessoas precisam ter quando praticam atividade física. A gente vai conversar agora com Humberto Gomes, ele que é coordenador da Academia Escola da ACES Unida. Humberto, bom dia, bem-vindo à Cidade FM. Esse caso que aconteceu, até uma grande repercussão, a gente estava até falando aqui fora do ar, que casos como esse acabam chocando e talvez até traumatizando quem pensa em entrar em uma academia, quem precisa do exercício físico. É um caso, a gente pode falar, isolado, né? Bom dia. Olá, Vitor. É importante salientar que o exercício físico, ele é seguro. Infelizmente, foi uma fatalidade. Aparentemente, pelo que foi apurado, até o momento da especulação, o acidente ocorreu por conta de, supostamente, uma pegada equivocada, como ele pegou na barra, que é comumente chamado de falsa pegada. Mas, pelo que eu também procurei verificar, o usuário já um bastante tempo, em torno de 30 anos, que ele já praticava treinamento de força, musculação e nunca tinha acontecido nenhum acidente. É importante salientar que ao procurar o exercício físico, uma academia ou qualquer, se você já tem a partir de 40 a 45 anos, um parecer médico é sempre bem-vindo. Caso não tenha acesso a um parecer médico, existe um instrumento chamado parquet, que ele já faz uma análise prévia, perguntas simples, e vê se você pode começar ou não a atividade física, o exercício físico. Mas é sempre bom frisar que o sedentarismo mata muito mais do que o exercício físico. Em se tratando de cuidados, ou seja, o grande problema é que as pessoas começam de forma muito abrupta, principalmente quando vai chegando no final do ano, obviamente que não foi o caso desse senhor, querem emagrecer de forma rápida, querem ganhar músculos muito rapidamente, que é como o pessoal chama, colocar o shape. Então isso envolve riscos de aumento muito abrupto de exercício físico, de intensidades as quais a pessoa não está apta a suportar. Então esse é um dos grandes problemas, querer aumentar a intensidade do exercício, querer pegar cargas muito elevadas sem o corpo estar preparado. Em casos de pessoas que não estão tão acostumadas com a atividade física, a gente já vê que eles procuram mais orientações com os profissionais. Mas em caso como desse senhor, que já tem uma experiência, já pratica a própria musculação, a atividade física há um tempo, quem determina o limite de carga, até onde a pessoa consegue? É quem está fazendo, é o aluno, o professor pode interferir, pode dizer, essa carga não está muito pesada para você não. Como funcionaria nesse caso? Bom, rapidamente eu vou fazer uma divisão, O iniciante mesmo está começando e tecnicamente pessoas que já são avançadas em relação ao treinamento de força. O iniciante é sempre preconizado a técnica antes de aumentar a carga. Então, se vai começar, se nunca fez musculação, começa com um movimento o mais leve possível, priorizando sempre a execução, a mais correta possível, para você ir acostumando o seu corpo e principalmente adquirindo mais a técnica. A partir do momento em que a técnica ficar relativamente bem executada, começa-se a pensar em progressão. O que é que a gente chama de progressão? Eu vou alterar o exercício, eu vou colocar um exercício um pouco mais difícil, eu vou colocar alguns quilos a mais. Então tem N fatores que podem deixar o exercício mais intenso, sem necessariamente aumentar quilos.
Então isso deve ser, obviamente, dialogado com o profissional da academia, preferencialmente formado, obviamente, né, e também registrado junto ao Conselho Regional de Educação Física, que é o CREF, e que tenha conhecimento de como direcionar a melhor progressão de carga e não sair fazendo exercícios, né, que se vê na internet, se vê em TikTok, de pessoas mais já avançadas, ou seja, que treinam há mais de 6, 7 meses, né. Existe a chamada repetição de reserva. Então, por exemplo, se está para você fazer 4 séries de 10 repetições, então se você faz 12 ou mais repetições, isso é um indicativo que você pode aumentar um pouco a carga, mas sempre reforço, priorizando a técnica em detrimento a altas cargas. Estamos conversando, na verdade, né, com o Humberto Gomes, ele que é coordenador da Academia Escola da ACES UNITA. O CREF, né, o Conselho Regional de Educação Física, enviou uma nota que a gente vai ler agora, dizendo o seguinte, abre aspas, o Conselho Regional de Educação Física da 12ª Região de Pernambuco lamenta profundamente o falecimento do aluno que sofreu um acidente enquanto treinava em uma academia no município de Olinda, em Pernambuco. Ele chegou a ser socorrido e levado por profissionais do estabelecimento à unidade de pronto atendimento, uma UPA, mas não resistiu. O Conselho se solidariza com familiares e amigos. O CREF 12/PE informa também que o estabelecimento estava regularizado e com um profissional de educação física presente no local. O CREF reforça ainda à população a importância de sempre treinar em academias registradas no Conselho e de exigir a apresentação da CIP, Carteira de Identidade Profissional, do responsável técnico e dos profissionais que atuam no local. Esse hábito aumenta a segurança do praticante, reduz riscos e assegura que o treinamento seja conduzido por profissionais habilitados. O Conselho orienta ainda que a prática de exercícios físicos seja realizada conforme a prescrição feita pelo profissional de educação física, respeitando a progressão adequada, a ficha de treino e as recomendações de execução técnica, seguir o plano elaborado pelo profissional, tirar dúvidas sobre os movimentos e evitar treinos copiados da internet são medidas essenciais para a prevenção de acidentes, a nota enviada pelo Conselho Regional de Educação Física. Para a gente encerrar, Humberto, é mais ou menos o que você falou, né? Sempre procurar a orientação de um responsável, de um profissional formado em educação física, e o final da nota foi o que você falou. Evitar querer copiar vídeos, ou então às vezes está muito em alta a questão de atletas, né, que já estão com um físico um pouco mais elaborado e eles querem copiar o que um atleta que já pratica 15, 20 anos faz. Isso aí é totalmente errado, né? Exato, né? Então, concluindo, né? Espero que essa fatalidade não desencoraje a população a praticar o treinamento de força, que é uma modalidade altamente segura, altamente benéfica, principalmente para idosos, por exemplo, que perdem massa muscular, que perdem força, para diabéticos, para hipertensos, então que não sirva para desencorajar as pessoas a se tornarem ativas fisicamente. Como foi dito, né, seguir a ficha de planejamento, respeitar o seu limite e não querer resultados rápidos. O exercício físico é uma constância, não é uma corrida de 100 metros, né, é uma maratona que progressivamente você, respeitando, né, sua programação, você vai ter os benefícios sim. Conversamos com Humberto Gomes, ele que é coordenador da Academia Escola da ACES UNITA. Então as dicas estão aí passadas para toda a nossa audiência, você que acompanha a Cidade FM. A musculação, a atividade de força é muito bem-vinda, faz bem à saúde. Então você que está interessado, quer começar, sempre procura a orientação de um profissional de educação física. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Carlos.